Muahahaha. Hoje eu tenho um plano maligno e para isso eu vou ter que começar o vídeo pela sinopse, então prestem bastante atenção. Na noite de Halloween, o filho do chefe da máfia é assassinado, mas não foi um assassinato comum. O assassino fez questão de deixar no local do crime a arma do crime com o número de série apagado, um bico de mamadeira que foi usado como silenciador e uma lembrancinha de Dia das Bruxas. Mas esse não foi o único assassinato a acontecer. Outros vieram e sempre em datas comemorativas e com o mesmo modus operandi. Deixa a arma do crime com o número de série apagado, o bico de mamadeira que foi usado como silenciador e uma lembrancinha de acordo com a data comemorativa. Não demorou muito para a imprensa apelidar esse serial killer de feriado ou holiday, porque ele só matava em datas festivas. E aí, o resto é a investigação, porque afinal de contas, o que é que está acontecendo? Por que de repente as pessoas estão morrendo uma a uma e sempre pessoas ligadas à máfia? Todo mundo ali tem motivo, todo mundo ali tem oportunidade. Pior, e quando você tem que desconfiar das pessoas que estão investigando o crime? Quem é o assassino? Oi, gente! Agora eu vou poder explicar, né, o que foi esse meu plano maligno, essa maluquice de começar o vídeo assim pela sinopse do nada. E, na verdade, não é nem um plano maligno. Pensando bem, ele é bastante benigno, eu acho, né? A minha intenção era de tentar quebrar um pouco os nossos paradigmas, enfim, jogar um pouquinho com os nossos pré-julgamentos, os nossos pré-conceitos. Porque, digamos que eu esqueci de citar alguns detalhes na hora de fazer a sinopse. Eu imagino que quem conheça a história deve ter ficado, tipo, por que ela não comentou isso? Será que tipo, ela esqueceu? Foi uma leitura tão superficial assim? E os detalhes são os seguintes. Primeiro, isso é uma HQ. Sim, é uma história em quadrinhos, chamado Longo Dia das Bruxas. E, segundo, é uma história em quadrinhos do Batman. E por que eu não comentei, eu não cheguei fazendo tipo, a minha resenha tradicional? Porque isso ia causar algumas reações. Primeiro, se você gosta de HQ, se você gosta de Batman, você já ia chegar com aquela ideia formada de tipo, a história é isso, bacana. Se você gosta de HQ, mas não gosta de história de herói, nem nada do estilo, você ia olhar e falar, ai nem. E se você não gosta de HQ de jeito nenhum, você ia simplesmente chegar ali e se desinscrever do canal, porque tipo, ai, por que ela tá falando disso? Enfim, né? E aí eu queria jogar um pouquinho com isso, porque o que acontece? Essa história, vocês viram, eu tirei todos esses elementos mais característicos e deixei a história pura, né? O enredo. E é um enredo que você pode encontrar facilmente em qualquer filme, em qualquer romance policial. E, querendo ou não, nós somos seres humanos e nós somos curiosos. E por isso que histórias policiais fazem tanto sucesso, a gente quer saber quem é o culpado. Já que em todos os meus vídeos, não em todos, né, mas na grande maioria, eu comento que não importa a forma, se a história for boa, eu vou me interessar e eu vou procurar ler. Foi mais ou menos isso que eu quis fazer. Eu tentei despertar a curiosidade de vocês para a história, independente do formato, independente dos personagens que vão aparecer nela. E eu quis jogar um pouquinho com isso, não sei se funcionou, me digam se funcionou, por favor, espero que tenha funcionado. Mas agora vamos acabar com a falação e vamos começar a falar mais sobre a história. Eu queria ter ela aqui pra mostrar pra vocês. O negócio é que, a verdade é que eu não li isso agora, tipo, semana passada, essa semana. Faz um tempinho que eu li, mas eu achei que essa seria a oportunidade perfeita pra conversar com vocês um pouquinho sobre o Longo Dia das Bruxas. E eu não vou repetir aqui a minha história com as histórias em quadrinhos. Eu já falei sobre isso no meu vídeo sobre Guerra Civil, vocês podem procurar aí no canal. Mas lá eu deixei de comentar que a primeira HQ mesmo que eu li, tirando 2 ou 3 historinhas da Mônica na minha infância, foi a Piada Mortal, do Alan Moore, que é uma história do Batman. E pra quem conhece a Piada Mortal deve ter imaginado o trauma que foi ler aquilo ali. E eu terminei tipo, a história me sentindo uma pessoa ruim. Porque eu ri no final, eu não sei se eu deveria ter achado aquilo engraçado, mas eu achei. Enfim, eu preciso reler a Piada Mortal e quando eu reler pode deixar que eu vou fazer resenha aqui pra vocês, pra gente discutir um pouquinho aquela bizarrice. É bem tenso. Mas logo depois de ler a Piada Mortal, aí eu fui ler essa Longo Dia das Bruxas. E aí eu me encontrei, gente. Me encontrei total porque é uma história de detetive. E é uma história de detetive sem tirar nem pôr, gente. Você tem tudo que uma boa história de detetive pede, você tem nessa história. Você tem
um assassino criativo. Ninguém gosta de assassino sonso, gente, pelo amor de Deus, né? Isso vale pra vida, né? Também. Não só pra assassinatos. Tá, esse foi um momento estranho. Mas a criatividade, né? Você tem ali o assassino que deixa as lembrancinhas, só mata em feriado. Isso é bacana. Não que seja bacana ele matar, mas é... Você tá entendendo, né? O assassino criativo, todo mundo gosta disso. Segundo, você tem ali um bando de personagens, todos eles muito dúbios, todos eles muito ambíguos, todos têm motivo, todos têm oportunidade para estarem ali matando a galera da máfia, né, fazendo esse limpa, tipo, pode ser uma rivalidade entre as máfias, né, máfia italiana, máfia irlandesa, como pode ser, que nem eu falei, você começa a desconfiar da própria polícia também, a galera que está investigando também tem motivo, todo mundo tem motivo naquele negócio. E é claro, o que a gente mais pede numa história policial, sambada na cara no final. E, nossa, mas é sambada na cara atrás sambada na cara com essa história. É um negócio impossível. Você vai terminando, é fantástico, sério, genial. Eu sempre lembro do Longo Dia das Bruxas quando eu vejo as pessoas, já vi isso em várias resenhas, várias críticas, as pessoas comentando que os filmes têm uma tendência a esquecerem desse lado detetive do Batman, porque eles focam muito em outras coisas, assim, nem os filmes do Tim, nem os filmes do Nolan, e nem aqueles filmes medonhos dos anos 90, que eu prefiro nem lembrar que a gente tem coisas... Enfim, assim, os filmes não tendem a focar nesse lado. Nolan talvez assim um pouquinho, mas não é tanto. E isso é algo assim, bem inerente ao personagem e que não é muito citado. Tanto que ele tem aí a alcunha de o maior detetive do mundo, não que eu concorde com isso, mas enfim... E o personagem surgiu na Detective Comics, então era tipo histórias de detetive, climão no ar, essa coisa toda, e tem tudo isso no Longo Dia das Bruxas, então é quase que assim um retorno às origens. Então se você gosta de uma boa história de detetive, o que você tá esperando? Porque o Longo Dia das Bruxas tem tudo isso, tem tudo que uma boa trama do gênero pede. E para quem já é mais versado aí nesse ambiente de Gotham City, etc., os personagens ali, esses personagens mais conhecidos, a gente encontra vários deles do decorrer da história. Você tem lá o Comissário Gordon, você tem o Harvey Dent, né, o promotor. Gente, Espantalho e Chapeleiro Louco. Eles têm as cenas mais sem noção da história e elas são hilárias, hilárias, hilárias. E Mulher Gato também aparece, ela é muito importante, prestem atenção nela, tem tipo umas sacadas lá, umas tiradas muito boas. E... Coringa, claro, né, não podia faltar. E, aliás, faz às vezes do Grinch, né, ele rouba o Natal. Ele tá muito Jack Skellington. Ah, e pros odiadores do Robin, fiquem tranquilos, não tem garoto prodígio na história, não podem guardar o pé de cabra, relaxem. O bacana do Longo Dia das Bruxas é que ele vai funcionar tanto pra você que não tem conhecimento nenhum ali de universo Batman, de universo DC, nem nada, como vai funcionar também pra você que acompanha as histórias, pra você que vê os filmes, conhece os personagens. E assim, pra quem já é mais familiarizado com os personagens e com as histórias, tem umas coisas interessantes que são colocadas. Uma delas é que assim, o Longo Dia das Bruxas meio que trata do que seria... tipo, o crepúsculo do crime tradicional, né? Você tem ali a máfia italiana, a máfia irlandesa, as rivalidades, aquela coisa meio Boardwalk Empire. E aí, de repente, eles estão sendo dizimados e assim, tá acabou a era deles, né? Porque agora você tem o quê? A ascensão dos criminosos insanos, né? O próprio feriado seria um criminoso insano. E tem uns momentos bem interessantes, né, dentro da história. Um deles é quando o comissário Gordon, ele vira pro Batman e fala, eu jamais teria coragem de falar isso, meu Deus. Ele vira, eu tava reparando aqui que depois que você apareceu, parece que essa galera maluca se concentrou aqui na cidade. Eles devem estar atrás de você, só pra você atrair essas pessoas. Ele realmente fala isso. E acaba que é a grande verdade, né, gente? A outra coisa que também tem na história é, assim, a origem de um personagem bastante conhecido, bastante icônico, mas eu não posso falar muito mais sobre isso, então... Gente, não se intimidem para ler a história, porque, como eu falei, você não precisa ter nenhum conhecimento sobre o que está acontecendo ali para você gostar. Se você já gosta e por algum motivo não conhecia, o que eu acho meio difícil porque a história é bem conhecida, mas assim...
Tá aí a dica, o que você está esperando, vão ler O Longo Dia das Bruxas, é muito, muito, muito legal. Você que gosta muito de história de detetive, quer ver esse tipo de história em uma mídia, em um suporte diferente, sem ser tipo cinema ou texto em prosa, é uma experiência muito divertida, bem curiosa, assim, você tem todo um cuidado para ver as imagens. Eu gosto muito do traço dessa história, porque ela tem um negócio ali meio retrô, não sei, você vê tipo a roupa, aquela coisa meio glamour, anos 40. Infelizmente, ela é um pouquinho difícil de achar. Você pode encomendar em inglês, eu sei que isso é tranquilo. E em português, eu acho que você tem que vender a alma pra conseguir uma. Brincadeira, gente, mas assim, dá pra você achar, gente, Google você acha tudo. Então, é só, se você realmente se interessou, é só dar uma procurada direitinho que você acaba achando uma por aí pra você poder ler, se divertir e vir aqui me contar o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que meu planinho lá do começo do vídeo tenha servido, tenha funcionado de alguma forma. Mas o que eu posso dizer pra vocês é, se você tem alguma espécie de preconceito com a história, com esse tipo de coisa, vai tentando se livrar disso. Eu sei que é difícil, eu também tenho os meus, mas assim, a gente tem que trabalhar um pouquinho com isso e assim perder o menos possível de tramas bacanas, histórias legais que tem por aí, que às vezes a gente não toma conhecimento, que às vezes a gente não se interessa simplesmente porque a gente tem tipo uma barreira impedindo que a gente lê esse tipo de coisa. Então, espero que tenha funcionado de alguma forma. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Semana que vem, provavelmente, de volta à programação normal.